Vamos às notícias. A PM intimidou uma professora numa abordagem truculenta durante a ocupação de escola em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Ontem, no início da noite, alunos ocuparam a escola estadual Lênio Vieira de Moraes, depois da divulgação que o estado fecharia a unidade. Chamada pelos alunos, a professora Ângela Soares, que é conselheira do Sindicato dos Professores, APOESP, por pouco não acabou presa. Quando eu cheguei, os policiais estavam ameaçando os alunos, falando que ia entrar. Aí eu só falei para ele assim: senhor, você não pode fazer dessa forma, porque eles são menores e eles precisam que os pais estejam presentes. Você tem que conversar com eles na presença dos pais. Aí ele já veio para cima de mim. Tira a mão do bolso, você está sendo abordada. Não encosta a mão em mim. Então fica quieta. Você não tá pensando que é o quê? Encosta a mão em mim. Aqui é polícia, beleza? E daí? Baixa sua mãozinha, baixa a E daí? Eu sou professora. E daí? Mereço respeito. Então abaixa a sua voz. Quando ele viu que todo mundo estava gravando, ele deu uma parada. O meu colega pegou meu RG e entregou para ele. E ele ficou com o meu RG por mais de 2 horas. Eu liguei para a corregedoria, falei que eu tinha sido abordada de uma forma inadequada e que meu RG estava apreendido. Aí ele com certeza receberam alguma ligação, depois me devolveram o meu RG. Em nota oficial, a Secretaria de Educação não comentou a atitude do policial, mas garantiu que a escola não será fechada e que, atendendo à reivindicação dos alunos, manterá o curso noturno nessa unidade. Eduardo Bolsonaro voltou à liderança do PSL na Câmara Federal. Depois que a Justiça suspendeu a decisão do partido de afastar Eduardo e outros 17 deputados, os parlamentares elaboraram uma nova lista, indicando o filho de Jair Bolsonaro à liderança no lugar de Joyce Hasselmann. O Intercept Brasil entrevistou Evo Morales. Numa conversa com o jornalista Glenn Greenwald, quando ainda estava asilado no México, Morales explicou o contexto político que permitiu o golpe de Estado na Bolívia. Vamos ver um trechinho. Resistimos hasta el día 8 de noviembre. 8 de noviembre, primero la policía se amotina y se suma al golpe de Estado. Sin embargo, no podemos quedar indiferentes ante nuestra sociedad. El día 10 en la madrugada, la OEA también se suma al golpe de Estado. Finalmente, el día 10, las Fuerzas Armadas dicen que renuncie. Sin policía, sin Fuerzas Armadas, la derecha movilizada, no hay ninguna seguridad. Por tanto, para evitar más derramamiento de sangre, renunciamos con el compañero Álvaro García Linera. Evo Morales está desde a semana passada na Argentina. A entrevista completa você confere no site theintercept.com/Brasil. A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu o pagamento do 13º salário de servidores públicos. A segunda parcela deveria ter sido depositada hoje, mas uma resolução suspendeu todas as movimentações financeiras do município, que não deu prazo para realizar o pagamento dos servidores. A gente conversa agora com o Fernando Brito, do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bem, mas não para os servidores municipais, pelo visto, né? Que dificilmente vão receber esse ano a segunda parte do 13º. Na verdade, nós estamos tendo uma reedição da maldição que tem pesado sobre o Rio de Janeiro desde os últimos 3 anos, né? Com salários de funcionários atrasados e a caixa rompida, primeiro no governo do Estado, e agora na Prefeitura, que tinha conseguido atravessar esse caminho. Acho que tem 3 coisas que se somam nessa situação. A primeira é que, de fato, a situação financeira do Rio de Janeiro é extremamente pesada. Não só porque o município tem que honrar uma política expansionista que foi feita ainda na gestão do Eduardo Paes, na gestão passada, que deixou a Prefeitura com pouquíssimo caixa. Em segundo lugar, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que vende serviços e a quantidade de serviços vendidos no Rio de Janeiro tornou-se muito pequena, e as folgas financeiras da população também não permitiram que o imposto predial e territorial urbano acompanhasse as necessidades de arrecadação da Prefeitura. E terceiro, que certas bondades foram feitas pela Prefeitura no ano passado sem que houvesse condições de fazê-lo. Me refiro especificamente à redução do valor cobrado no imposto de transmissão
no aumento do imposto de transmissão de bens imóveis, que fez com que essas compras de imóveis, em muitos casos, tenham sido retardadas, subnotificadas e fechadas através de contratos de gaveta. O Rio de Janeiro não tem condições de sair dessa crise sozinho. A Prefeitura do Rio de Janeiro é uma máquina extremamente pesada, porque o Rio de Janeiro teve sempre uma carência muito grande de serviços, né, porque foi boicotado durante os anos 80 pelo governo federal, e porque as condições em que se separaram o antigo estado da Guanabara, né, deslocando competências para o governo estadual do Novo Rio de Janeiro, e da prefeitura, que ficou com a maior parte dos serviços, são realmente difíceis. Né? Mas eu acho que tem um outro fator sobrevoando toda essa situação, que se chama eleições de 2020. Sim. Veja, criou-se um cenário estranhíssimo no Rio de Janeiro. É o estado onde Bolsonaro goza de um dos menores índices de aprovação entre todos os estados brasileiros. Tem 41% de rejeição do governo federal. Ao mesmo tempo, nem ele, que tem 19% de aprovação, nem o Wilson Witzel, que tem 18% de aprovação, se descolam muito um do outro em termos de perfil do eleitorado, embora os dois estejam em guerra. Hoje mesmo aconteceram 2 episódios, um em que a gente sente o possível dedo do Bolsonaro, que foi a ação da Polícia Federal, que, segundo vazou a Veja, está apontando o financiamento do suposto Caixa 2 na campanha de Wilson Witzel, através de um deputado, de um empresário da área de saúde, que já tinha sido preso ano passado no Rio de Janeiro, mas que agora firmou uma delação com o governo federal. E, de outro lado, a reação violenta do Wilson Witzel, dizendo em entrevista hoje que Jair Bolsonaro se assemelha ao que ele considera ditadores, Hugo Chávez, Alberto Fujimori, Recep Erdogan, da Turquia, enfim, um clima de guerra entre o governo do Estado e o governo federal, que tem lá suas expansões para a prefeitura, porque o Marcelo Crivella, na falta de um candidato próprio do PSL, ou da Aliança para o Brasil, a gente não sabe, né, o que vai valer o Bolsonaro nessa eleição municipal, o Crivella seria um caminho, digamos, honroso para o presidente da República ter candidato no Rio de Janeiro. Talvez não para vencer, mas pelo menos se descolando da derrota, que seria atribuída mais pessoalmente a Marcelo Crivella. Então a gente não sabe nesse jogo o que está acontecendo de manobras, porque o Crivella pediu dinheiro do governo federal, o governo federal disse que ia liberar o dinheiro, não se tem notícia de que essa liberação tenha sido consumada, eram 152 milhões de reais, e isso poderia servir como ponte para o Crivella se sustentar até janeiro, quando começa a entrar o dinheiro grosso do IPTU. As prefeituras têm uma receita muito forte nos 3 primeiros meses do ano em função disso, e vão administrando as coisas até o final do exercício com as sobras desses primeiros meses de arrecadação forte. Talvez Crivella não consiga chegar até lá e nós tenhamos, como disse o seu ex-chefe da Casa Civil, o vereador Paulo Macena, a decretação da falência da Prefeitura do Rio de Janeiro. Veja, quem diz isso é um governista, o ex-chefe da Casa Civil de Marcelo Crivella. O Wilson Witzel, o governador do estado do Rio, também deu uma coletiva hoje dizendo que o estado não tem como ajudar a cidade do Rio, o município do Rio de Janeiro, e daí a gente vê também essas questões políticas que permeiam toda essa situação do Rio de Janeiro. Queria conversar com você também, Fernando, sobre esse vídeo do policial agindo de forma bastante truculenta contra a professora. E não é, mais uma vez, não é um caso isolado, e a polícia parece que cada vez mais tem elevado esse tom autoritário, truculento. No Pará, hoje também teve repressão da Polícia Militar a uma manifestação contra a reforma da Previdência no Estado. Então, assim, a polícia adotou um outro tom diante da população. A polícia já vem adotando um tom crescentemente agressivo nos últimos anos.
E isso, em grande parte, é culpa de um sistema político que trabalhou demagogicamente a questão da violência e que fez com que o país, nas últimas décadas, tenha criado uma prioridade para a segurança que se traduz numa espécie de república da polícia. Governante algum pode peitar as atitudes truculentas, as atitudes arbitrárias, as atitudes até criminosas da sua polícia, sob pena de se deixarem espalhar as histórias de que ele não deixa a polícia trabalhar, que está defendendo o bandido, que assim a cidade não pode ter segurança, assim a criminalidade não diminui. A gente viveu isso aqui no Rio de Janeiro desde os anos 80, quando se impediu que a polícia fizesse incursões violentas, sem planejamento, nas comunidades pobres, traduziram isso como a polícia não pode mais subir o morro. Quando as pessoas que estavam no governo começavam a exigir da polícia que tratasse os cidadãos com respeito, estabeleceu-se uma insólita discussão dizendo que essas pessoas não podiam ser tratadas como cidadãos, porque eram apenas elementos. Então, nós fomos criando isso. E não surpreende que esse policial tenha tomado essa atitude de estar com as costas quentes. O Dória colheu aí em São Paulo um amargo preço, e isso foi registrado pelo El País, quando afastou aqueles PMs lá de Paraisópolis. Houve manifestações das associações de policiais, de políticos como Eduardo Bolsonaro, criticando a atitude do governador, porque tomou a simples providência de colocar esses policiais em serviços administrativos enquanto não se esclareciam os detalhes daquele episódio. Então, quando você tem uma polícia que é inimputável, essas coisas acontecem. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Ontem houve audiência dos militares envolvidos no assassinato daquele músico fuzilado com dezenas de tiros no carro que viajava com a família. O tenente da PM que comandava a guarnição disse que, na verdade, eles atiraram sobre um catador de latinhas que foi socorrer o músico Evaldo, que estava agonizando ali dentro do carro, e atiraram nele porque ele iria, segundo os policiais, segundo os militares, assaltar o motorista. Muito bem. Vamos admitir que ele estivesse falando a verdade. Como é que se explica, então, que o carro que estava sendo assaltado tenha sido cravejado com mais de 60 tiros de fuzil? Quer dizer que, então, você atira no assaltante e no assaltado? Evidentemente, isso é uma mentira. Mas todo o contexto foi levantado para que se pudesse aplicar ali, se não legalmente, pelo menos mentalmente, o excludente de ilicitude pelo qual o Sérgio Moro e esse governo vem brigando. Não, os patrulheiros, os militares estavam assustados porque teriam captado pelo rádio, não se sabe como, não se sabe que os rádios sim, da polícia, do exército, peguem as faixas usadas por intercomunicadores de marginais, que eles iriam atirar até deixar a viatura militar encharcada em sangue. Olha, isso é uma história para boi dormir. O que houve ali foi uma tropa desqualificada, com poder na cabeça e poder nas armas. Eu até lamento por esses cidadãos aí, esses militares, porque eles, a rigor, não são os maiores culpados nessa história. Eu nunca acho que o cachorro é culpado quando o dono assula o cachorro e manda ele morder. Esses homens foram mandados para a rua para matar, para atirar e perguntar depois. Claro, os comandantes que definiram esse tipo de comportamento estão lá, bem tranquilinhos. Mas esses policiais, independente disso, eles não podem ser tratados com a leniência de quem acha que foi por acaso que se dispararam 257 tiros de fuzil em toda aquela cena, sem um tiro de revide. Na verdade, foi um fogo unilateral. 250 tiros significam, para cada um dos 9 policiais que estavam
envolvidos na história, praticamente 30 tiros por policial, um pouco menos para alguns, porque esse tenente que diz que estava assustado, que foi combater o ladrão, disparou 70 vezes o seu fuzil. Então, uma rajada de metralhadora. E isso, né, vai se espalhar por todas as maneiras. Felizmente, a desse policial que você mostrou aí foi só grosseria, selvageria e brutalidade. Porque para isso passar para a letalidade custa muito pouco. Com certeza. Fernando, muito obrigada. Um grande beijo para você. Obrigado, até logo. E um bom ano novo, um bom Natal para todos os espectadores do Bom para Todos. É isso mesmo, para você também. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Até o ano que vem, Fernando. Obrigado, Thalita. Tchau, tchau.